Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que Deus nos leve a conhecer cada vez mais profunda esta libertação que Jesus veio trazer para nós, em nome dele mesmo. Jesus tem a mais alvissareira das notícias para todos. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Se Jesus Cristo libertar vocês, vocês vão ser livres verdadeiramente. Jesus veio a este mundo para oferecer uma libertação profunda. Ele veio trazer libertação. Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2, é um texto que está falando de Jesus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Aqui é o Evangelho. Está escrevendo toda a obra de Cristo neste mundo. E lá em Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, Jesus Cristo cita essa passagem de Isaías. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus só não mencionou em relação à passagem de Isaías o dia da vingança de Deus, porque o dia da vingança de Deus ainda virá. Ainda virá. Então, como não era o momento, Jesus não mencionou. Ele tem uma obra de libertação para nos tirar, irmãos, dessa escravidão do pecado. E foi lá na cruz do Calvário que Ele nos libertou totalmente, que Ele nos colocou livres verdadeiramente. Oséias capítulo 11, versículo 4.
Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Evangelho de João, capítulo 12, o verso 32, Jesus Cristo está falando de uma atração. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Então, irmãos, através dessa obra de nos atrair, nos inserir, nos introduzir, nos incorporar, nos identificar em seu corpo lá na cruz, Jesus nos libertou, tirando todo o jugo que nos prendia e nos deu vida. Ele nos deu vida, a sua vida. O lugar da libertação é na cruz, onde morremos com Cristo para que fôssemos libertos do pecado e de suas prisões. Irmãos, o projeto de Deus em Cristo envolve a libertação total do seu povo. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. É uma libertação profunda e verdadeira. O ser humano é escravizado por natureza desde que nasceu. Os pássaros voam porque voar é a sua natureza. Os peixes vivem na água porque essa é a sua natureza. E o homem peca porque pecar é a sua natureza. Cristo, naquela cruz, nos atraiu para Ele. Nos atraiu para Ele para fazer morrer essa natureza pecaminosa. Ele nos libertou dos nossos pecados e da fonte produtora desses pecados. Irmãos, se isso não for verdade, então Jesus fez uma propaganda totalmente falsa quando anunciou: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, como pode alguém dizer-se apaixonado por Jesus Cristo sabendo que permanece no pecado? Como pode? Como podemos chamar Jesus Cristo de nosso Salvador e continuar amarrado à luxúria, ressentimento, mágoa, amargura? Como pode? Como pode desenvolver intimidade com Deus Santo sendo escravo do pecado? Como pode, irmãos? Como podemos levantar as mãos ao céu enquanto permanecemos com algemas invisíveis do pecado? Lamentavelmente, irmãos, essa é a situação de muitos crentes, de muitos, a começar por esses que Jesus estava dialogando com eles. Tristemente, muitos crentes acreditam que nada pode libertá-los das garras do pecado enquanto estiverem vivendo neste mundo e neste corpo. Os mais sinceros
tentam todos os métodos conhecidos para se libertarem do cativeiro do pecado, mas o resultado sempre é o fracasso total. Escute o que vou dizer. Não há oração, não há jejum, não há aconselhamento, não há autoajuda, não há esforço que possa ajudar você a sair do pecado, do cativeiro do pecado. O pecado continua entrelaçado ao redor do coração, como uma serpente, no absoluto controle da vida da pessoa. Irmãos, e no caso dos crentes, o pecado acaba trazendo uma carga agonizante de culpa e condenação, gerando até doenças físicas. É terrível. O pecado é como um câncer que se ramifica por todo o ser do pecador, contaminando tudo, pensamentos, ações, afeta a consciência da pessoa. Paulo fala de uma consciência cauterizada pelo engano do pecado. Eu vi um filme e neste filme conta a história de dois homens presidiários e eles têm uma conversa. Eu anotei do meu jeito, mais ou menos assim. Eles armaram uma fuga espetacular que significaria liberdade para o resto da vida deles. Mas um deles, já idoso, já estava ali na prisão há muitos anos, não quis ir. O mais moço deles, o jovem, lhe disse: eu não entendo você, foi você que bolou a fuga, está dando tudo certo e você não quer ir? Quer ficar aqui agora? Você foi o mentor da fuga? Eu não entendo. Você quer ficar? Ele respondeu ao jovem: eu me tornei um institucionalizado nesta prisão. Esta prisão não está mais só fora de mim, ela entrou em mim, ela faz parte da minha vida. Estou tão identificado com ela e ela comigo que somos inseparáveis. O pecador, irmãos, na evolução do seu pecado, se tornou um institucionalizado no pecado, na mentira, na lascívia, nos sentimentos distorcidos e ruins e danosos, que não quer mais sair disso, irmãos. Sua consciência está tão afetada que perdeu a condição de diferenciar o certo do errado. A consciência se torna indistinta. Chega ao ponto, veja bem, chega ao ponto que começa a justificar o seu pecado. Começa até mesmo, irmãos, formar teologia e doutrina para adequar o seu pecado, para adequar o pecado na sua vida. Finalmente a pessoa desenvolve uma resistência tal à palavra de Deus que não responde mais à obra do Espírito de Deus na vida dela. Não responde.
Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, o verso 2. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Tá, você leu segunda? Vê primeira. 4:2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Olha só. Diz aqui algo terrível. Tendo cauterizado pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, a sua própria consciência. Irmãos, o indivíduo é enganado pelos homens controladores dos sistemas religiosos, que chega ao ponto de não querer mais sair do engano. É isso, é terrível, mas é isso. Mas a boa notícia do Evangelho continua: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos considerar algumas coisas no contexto dessa fala de Jesus aos judeus. João capítulo 8, versículos 31 ao 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você viu? Você percebeu? Prestou atenção? O texto diz que eles creram. No verso 30, né? Eles creram. Eram crentes, irmãos. Eles creram com uma fé genérica, assentimentada, ligada mais ao intelecto. Não era uma fé profunda que identifica a pessoa com Cristo, o qual liberta do pecado. Jesus está dizendo: vocês creram, mas a fé de vocês não é fé regeneradora. Vocês precisam da minha palavra. É isso que ele está falando, irmãos. Eu estou pregando para vocês, e a fé salvadora vem dela, a fim de serem salvos crendo. Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Que texto maravilhoso. Eu vou ler também em outra versão. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Entendeu? Significa que a fé vem pelo ouvir Cristo falar. E Jesus estava falando com os judeus, mas eles não estavam dando a mínima. É aquele gesto, irmãos, mal criado de dar de ombros. Estavam dando de ombros para Cristo, e sua palavra, e para aquilo que Jesus estava pregando. Veja João
capítulo 8, o verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles deram a cara com Jesus. Veja o versículo seguinte, o 33. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Veja o verso 34. Aí Jesus vai desenhar para eles. Pode ver. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E o 36? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você percebe aí que Jesus estava cheio de boas intenções com eles, mas eles não. Jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres. Você sabe o que está acontecendo aqui? Chamaram Jesus de mentiroso e o transformaram num demônio, porque eles estavam dizendo: você está mentindo, e quem mente é o demônio. Jesus não poderia mentir. Se ele cometesse uma mentira, se igualava ao demônio. É difícil tratar um doente quando ele não aceita que é doente. Essa era a posição daqueles crentes. Mas Jesus, em seu amor, em sua graça e misericórdia, vai ajudar aquela gente a enxergar que era escrava do pecado. A pior escravização, que existe neste mundo, e depois, porque leva para o inferno. Os escravos da antiguidade, irmãos, tinham marcas que serviam de identificação. E Jesus aponta algumas marcas inquestionáveis aqui. Jesus vai provar para eles que eles eram escravos do pecado de fato. E Jesus começa apontando marca por marca. E Jesus começa apontando uma pulsão perversa, homicida, dentro deles, um instinto assassino. Versículo 37. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Contudo, procurais matar-me. Você acha que Jesus equivocou? Que Jesus não entendeu? Eu acho que Jesus entendeu. E eu acho que Jesus está dizendo exatamente isso, esse instinto assassino dentro deles. Versículo 40. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Os 59. Então pegaram em pedras para lhe atirarem,
Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Eles diziam que não eram escravos do pecado, no entanto, queriam, como você viu, matar Jesus. Eles tinham ódio, rancor. Quem é que não tem rancor, hein? Só nascido de novo. Tinham ódio, rancor, ressentimento, vingança, fúria, raiva, ira. Irmãos, só mata quem odeia. E quem odeia é assassino, mesmo sem matar. O texto sagrado diz isso. Quando você escutar alguém dizer, matei por amor, lembre-se que isso é falso. Pegaram em pedras para jogar em Jesus. Natureza pecaminosa, odeia, joga pedra, não só literalmente, às vezes literalmente, persegue, se vinga, se ressente, se aborrece, se amargura. Isto tudo estava saindo de dentro deles, e a fonte é a natureza pecaminosa, irmãos. Jesus mostrou também que a natureza deles era maligna. João 8, versículo 41 e 44. Vós fazei as obras de vosso pai, disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. O 44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Está nítido. Jesus identificou a procedência espiritual deles. Vocês têm parte com o diabo. Foi o que Jesus falou. A identificação de vocês é com o diabo, com base no pecado. Essa natureza, irmãos, essa natureza terrível. Depois, Jesus continuou mostrando que eles estavam marcados com a marca da religião e não com a marca do Evangelho que liberta verdadeiramente. Versículo 41 e depois o 43. Vós fazeis as obras do vosso pai, disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Está bom. No verso 41, temos um pai. Veja, aqui está uma mentalidade de crença, não é? Temos um pai. E no verso 43, porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra. Está vendo? Fala de uma linguagem. Jesus tinha uma linguagem e eles tinham outra. Irmãos, era um povo escravo
de um modelo religioso, de uma mentalidade e de uma linguagem que aprendeu, mas não aprendeu com Deus, não aprendeu com a palavra, não aprendeu com o Evangelho. E Jesus veio oferecer uma coisa diferente, uma coisa nova, bem diferente da religião. Ele veio oferecer o seguinte: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é? Uma religião preconceituosa com Jesus, irmãos, e com o Evangelho. Veja o versículo 48. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Responderam, pois, os judeus, disseram-lhe: não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Irmãos, eu pergunto para vocês: o que samaritano tem a ver com a conversa? Nada. Samaritano era estranho para eles. Samaritanos eram desafetos deles. Samaritano era o alvo de maior preconceito por parte deles. Você viu? A religião vê o Evangelho, Cristo, como os judeus viam os samaritanos. A mensagem, irmãos, que eu estou pregando aqui é estranha para muita gente. Eu sei que os irmãos também, esta igreja, não é? Existe um montão de preconceito contra a gente. Existe um montão de preconceito contra mim, contra essa mensagem que eu estou pregando para os irmãos, que é o Evangelho singelo, singular de Jesus Cristo, e que liberta, né? Jesus mostra que antes dele vir ao mundo, tudo apontava para ele, e depois que ele veio, tudo se concentra nele, e eles não conseguiam ver isto. Versículo 56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Como eu gosto desse texto, irmãos. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o. Está no passado. E viu-o, alegrou-se nesse dia. Que dia bendito é este que Abraão viu pela fé. É aquele dia que Jesus Cristo ficou pendurado no madeiro, na cruz, atraindo-nos para Ele, fazendo-nos entrar nele, para nos levar a morrer, para remover de nós toda essa natureza que essa gente tinha, e nós também. Abraão viu este dia, se alegrou. Aí pirou a cabeça deles de vez. Que veja o versículo 57, né? Disseram-lhe, pois, os judeus:
ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Continua, né? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Antes de Abraão, eu sou. Eu sou, aqui, irmãos, é o Senhor absoluto, total, suficiente, todo-poderoso. Eu sou. Jesus é a causa de tudo, irmãos, do antes, do depois, do agora e da eternidade. Ele é a centralidade, mas religião não vê isto. Neste ponto, Jesus se retirou do meio deles. Versículo 59. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Ocultou-se, retirou-se. Irmãos, eles perderam não pouco, perderam tudo. Quando Jesus foi-se embora, foi embora com ele toda a providência de Deus. Mas Jesus, em seu amor maravilhoso, continuou e continua buscando esse povo, buscando gente para salvar. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Seja você também um livre hoje. Amém, irmãos?